Nossa aula de hoje de matemática será sobre multiplicação. A multiplicação ela nos passa diversas ideias e situações. A primeira é a ideia da adição de parcelas iguais. Isso mesmo, a nossa adição ela também pode nos fornecer uma multiplicação. Na ideia de parcelas iguais, nós temos aqui 3 mais 3 mais 3 mais 3, resultando em 12. Podemos observar que o 3 ele se repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então, podemos fazer essa mesma continha sendo 4 vezes o número 3. 4 vezes 3 é igual a 12. No segundo exemplo, nós temos 6 mais 6 mais 6, que é igual a 18. Podemos também perceber que o 6 se repete 3 vezes. Então, nós temos 3 vezes o 6, que é igual a 18. Nosso terceiro exemplo, nós temos o 2, que se repete uma quantidade de vezes, em que a soma deles se resulta em 10. Podemos fazer essa mesma continha através da multiplicação, percebendo quantas vezes o 2 se repete. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, nós temos 5 vezes o número 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Para finalizar a ideia da adição de parcelas iguais, nós temos 4 mais 4 igual a 8. Percebemos que o número 4 se repete 2 vezes. Então, nós temos aqui 2 vezes 4 igual a 8. A nossa segunda situação é a configuração retangular. No nosso exemplo, nós temos uma quantidade de estrelas aí que podemos identificar uma posição retangular e podemos descobrir quanto temos de estrelas aí fazendo a contagem individual delas, ou podemos também seguir a seguinte situação. Nós temos aqui uma quantidade de estrelas em cada linha. 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Então, nós temos 5 estrelas em uma linha e também temos a quantidade de linhas. 1, 2, 3. E temos 3 linhas. Identificamos através da configuração retangular essa quantidade de estrelas fazendo a seguinte multiplicação. As linhas pela quantidade de estrelas que tem cada uma, que seriam nossas colunas. 3 vezes 5, que é igual a 15. Identificamos também como na situação anterior, cada linha tem 5 estrelas. Então, nós temos 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Assim também, temos que o número 5, ele se repete 3 vezes, e 3 vezes 5, que é igual a 15. Nossa terceira situação é a de combinações. Nós podemos, no nosso dia a dia, fazer combinações utilizando a multiplicação para resolver situações como, por exemplo, há 2 tipos de sorvete, no palito ou na casquinha. E há 3 sabores, morango, flocos ou chocolate. Quantas e quais as possibilidades de se tomar um sorvete de um tipo, ou no palitinho ou na casquinha, e de um único sabor, ou morango, ou flocos ou chocolate? Eu posso. Para fazer isso, coloquei a situação para vocês que nós podemos tomar sorvete de palitinho, de chocolate, morango ou flocos. E podemos também tomar o de casquinha, de chocolate, morango ou flocos. Então, nós percebemos que nós temos 3 possibilidades de tomar sorvete de palitinho e temos 3 condições de tomar sorvete no casquinho. Então, nós temos aí 6 possibilidades de escolher o nosso sorvete. Podemos resolver isso através da combinação e da multiplicação fazendo a seguinte situação. Temos 2 tipos de sorvete e temos 3 sabores. Então, efetuaríamos 2 vezes 3, que nos resulta em 6 possibilidades. Vamos agora praticar uma continha de multiplicação, onde aqui primeiro vamos observar nossas nomenclaturas, né? Nós temos os fatores, que é o nosso multiplicando e o nosso multiplicador, e o nosso resultado, que será o nosso produto. Nossa continha aqui já está com o nosso resultado, e os termos que foram elevados estão destacados de vermelho, mas nós vamos multiplicar 1.845 por 3, tá? Destaquei para vocês também aqui que nós obedecemos a ordem posicional, né? Unidades, dezenas, centenas e milhar. Então, vamos praticar o seguinte. Na multiplicação, nós iremos multiplicar da direita para a esquerda, sempre. Da direita para a esquerda. Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15. Nós temos 15 unidades, ó. 15 unidades é uma dezena e 5 unidades. Por isso que a gente diz 3 vezes 5, 15, baixa o 5 e sobe 1. 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. Baixa o 3, sobe 1 para a centena. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25.
desce o 5, sobe 2 para milhar. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, desce o 5. Então, temos 5.535. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui uma multiplicação, onde no nosso multiplicador nós temos 2 algarismos. Iremos resolver da seguinte forma. Primeiro, o primeiro algarismo da direita, vamos multiplicar o 4 por cada algarismo do multiplicando. E depois, nós vamos utilizar o 1 para multiplicar por cada algarismo do multiplicando, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 3 é 12. Baixo 2, sobe 1. 4 vezes 4, 16. Mais 1, 17. Baixo 7, elevo 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. E 4 vezes 1, 4. Efetuamos o nosso 4, a multiplicação. Agora, vamos efetuar a multiplicação do número 1. Olha, vamos obedecer a seguinte regra. Nós vamos guardar essa casinha aqui do 2, ó, vai ficar o espaçozinho vazio. E nós começaremos a colocar a multiplicação do 1 abaixo dele, tá? Na segunda coluna. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Certo? Efetuamos a nossa segunda multiplicação. E agora, nós vamos fazer a adição desses números. A nossa adição, nós temos... Desce o 2, tá? Não tem nada para somar com ele. 7 mais 3, 10. Desce o 0, sobe 1. 9 mais 1, 10. Mais 4, 14. Baixo 4, sobe 1. 4 mais 1, 5. Mais 2, 7. Baixo 7. E 1, nós baixamos. Então, temos 17.402. As propriedades da multiplicação. Na multiplicação, nós temos as seguintes propriedades. A propriedade comutativa, que diz que a posição do nosso fator não altera o resultado. Como assim? 5 vezes 8 é igual a 40. Assim como 8 vezes 5 também é igual a 40. Perceba que a gente trocou a ordem dos fatores, mas não alterou o nosso resultado. Elemento neutro. O elemento neutro da nossa multiplicação... Neutro é aquele que não vai alterar o resultado. Então, veja só. 12 vezes 1 é 12. Quem é o elemento neutro da multiplicação? O elemento neutro é o número 1. Por quê? Porque 12 vezes 1 é 12. 15 vezes 1 é 15. Então, qualquer número que eu multiplicar por 1 não altera o resultado. Continua sendo o próprio número. Por isso, ele é o elemento neutro. Associativa. A propriedade associativa, a gente vai associar situações. Então, nós vamos escolher a melhor forma de resolver uma multiplicação aí, como, por exemplo, essa de 3 termos. 3 vezes 5 vezes 6. E aí, nós temos aqui no primeiro exemplo, ó, eu escolhi resolver primeiro quem? 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. E aí, eu multiplico agora o 15 vezes o 6. 15 vezes 6, 90. Ou eu poderia muito bem escolher aqui, ó, 3 vezes e resolver primeiro quanto é 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30. E 3 vezes 30 é 90. Então, nós vamos associar, distribuir a melhor forma que nós podemos compreender essa multiplicação. A quarta propriedade é a distributiva, onde nós vamos distribuir esses elementos. Como assim? Nós identificamos nas expressões numéricas que nós resolvemos primeiro parênteses. 2 mais 6 é 8. E faríamos a multiplicação. 4 vezes 8, 32. A distributiva, ela nos coloca a seguinte situação. Nós vamos distribuir esse 4 por cada termo que tem no nosso parênteses, para efetuar essa adição. 4 vezes 2, mais 4 vezes 6. E aí, nós temos 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes 6, 24. 8 mais 24, que é igual a 32. E a última, que é o elemento nulo. O elemento nulo é aquele que vai anular, que vai zerar a nossa situação. Então, temos aí 2 exemplos. 2 vezes 0 é 0. 8 vezes 0 é 0. 10 vezes 0 será 0. Então, o elemento nulo da nossa multiplicação é quem? É o 0. Pois qualquer número que nós multiplicarmos por 0, o resultado será sempre 0. Tá? Então, vamos praticar agora nossas atividades da página 51 a 55. Bons estudos!